Está escrito assim na eterna palavra de Deus. E no dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e numerosa multidão ia com ele. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma mulher viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Levantou-se o que estivera morto, e logo passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor, e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Palavra de Deus ao nosso coração. Feche os seus olhos. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei de todo o universo. Sua palavra dura para sempre. Bendito seja o seu nome, e o seu reino jamais terá fim. Fale conosco, Deus eterno, Senhor dos profetas, Senhor do tempo. Fale conosco, Senhor, de forma clara, concisa, poderosa. Fale não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. Ensina, exorta, edifica, e que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou, mas que saiamos daqui melhores, diferentes, pelo encontro da sua poderosa palavra. Em nome de Jesus, te agradecemos, para a sua honra e glória. Amém. Só os salvos sentam dando glória a Deus. Lucas é um cidadão privilegiado na história da humanidade, porque é o único autor de um texto sagrado não judeu. Lucas é autor do evangelho que mencionamos e do único livro histórico do Novo Testamento, o Atos dos Apóstolos. E como pode o doutor Lucas, que não viu Jesus, não conheceu Jesus, escrever tal evangelho? A resposta está nas duas vertentes da teologia cristã. As duas raízes básicas do cristianismo. Uma é gentílica, porque é a teologia da graça, disseminada na história da humanidade pelo apóstolo Paulo. A outra vertente é ortodoxa, raiz judaica, é a teologia petrina de Paulo. Por isso que Marcos e Lucas, que não tiveram pessoalmente com Jesus, escreveram o evangelho. Porque Marcos era moço de Pedro, aí o evangelho petrino. E Lucas era moço de Paulo, aí o evangelho paulino. A maneira de Lucas escrever um texto sagrado se diferencia dos outros autores. Os judeus se preocupam com genealogia, por exemplo. Se preocupam com nome, por exemplo. Já a maneira de Lucas escrever é diferente, a ótica é diferente. Lucas não está preocupado com nome, nem com genealogia, mas Lucas analisa a situação.
e a circunstância. O milagre que nós acabamos de ler, descrito nesse evangelho, começa no versículo 11 dizendo: e no dia subsequente. Em outra tradução está escrito: e no dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade. Mas um texto mais arcaico, mais próximo do original grego, diz assim: e no dia após o outro, dirigiu-se Jesus a uma cidade. Veja que um dia após o outro, um dia subsequente e o dia seguinte são sinônimos, querem dizer a mesma coisa. Mas por que eu me interessei pelo texto mais antigo, mais arcaico, que diz: e no dia após o outro, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim? Sabe por quê? Porque quando eu vi um dia após o outro, eu me lembrei de um ditado popular, que diz que não existe nada melhor do que um dia após o outro. Diga para quem está perto de você: nada melhor do que um dia após o outro. Então eu precisei pedir ajuda do Espírito Santo, porque sou leigo, não tenho nenhuma formação catedrática. Se não é a capacidade que o Espírito de Deus nos dá, não entendemos. E então, para entender por que Jesus foi para Naim, qual o motivo Jesus foi para aquele vilarejo, eu precisei entender o que aconteceu na vida dele dias antes dele ir para Naim. O Espírito de Deus